Pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou falar de um assunto muito legal, tá? Que eu amo estudar, que é sobre intestino preso. Por que eu amo estudar intestino preso? Porque eu já tive intestino preso, a minha mãe já teve intestino preso, e quando eu entrei na nutrição, foi um chamariz pra mim. Eu falei, não, eu vou estudar isso, vou pegar afinco, porque eu quero me tratar, eu quero ficar bem, eu quero ter o intestino funcionando legal. E daí, estudando essa questão intestinal, que é muito assim, estudada na nutrição funcional, eu fui descobrindo que o intestino é um órgão muito chave no nosso organismo, né? O intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. É nele que é formado 80% da serotonina, que é um neurotransmissor que nos traz aquela sensação de bem-estar. E aí eu fui estudando intestino e fui vendo que ele é muito mais importante do que eu imaginava, né? E aí hoje, por que eu fui notando que o intestino era muito além do que eu raciocinava? Porque o intestino, além dele dar essa sensação de bem-estar quando ele está funcionando bem, ele ainda, por exemplo, se eu atender um atleta, eu preciso ter um intestino saudável. Se o intestino não tá bom, os outros ganhos não vêm, né? Os outros ganhos que eu digo são os objetivos. Então, por exemplo, um emagrecimento, uma hipertrofia, né? Seja o que for, eu preciso de um intestino saudável, um intestino funcionando, tá? Com qualidade, né? E aí eu fui estudando e vendo que essa questão vai muito além da questão, ai, tô constipada, ai, minha barriga tá distendida, vai muito além. Por que vai muito além? Vai muito além porque assim, gente, quando eu tenho um intestino saudável, um intestino que funciona, e o que é um intestino que funciona? O intestino que funciona é, pelo menos uma vez ao dia, formato de banana, hidratada e que afunde, tá? É assim que o intestino deve ser. Um intestino no indivíduo normal, o intestino deve funcionar desta maneira. Quando eu tenho esse funcionamento intestinal acontecendo, eu tenho sim formação de serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Então eu não me sinto empachada, eu não me sinto enfesada, não é assim? Eu me sinto bem, e é assim que todos nós temos que nos sentir, né? Mas Carol, o que eu devo fazer para ter esse intestino funcionando bem, com fezes de qualidade, para ter essa funcionalidade acontecendo dentro do meu corpo? É isso que eu vou explicar para vocês hoje. Vem comigo nesse raciocínio. O que eu devo fazer para ter o intestino funcionando, com fezes de qualidade, com formato de banana, hidratada, afundando? O que eu devo fazer, né? Porque assim, quando eu tenho esse intestino saudável, eu tô absorvendo nutriente, né? Então eu tenho pele, unha, cabelo, tudo saudável. Quando eu tenho esse intestino saudável, eu tô conseguindo levar uma informação pro cérebro que eu tô ficando saciada, porque tá chegando nutriente dentro do meu corpo. Então eu posso parar de comer, né? Então leva a emagrecimento ter um intestino saudável? Lógico que leva, né? Porque a informação que tá acontecendo ali é uma informação super positiva. Tô saciada, eu posso parar de comer, né? Então leva a uma hipertrofia? Lógico que leva, tô tendo absorção de nutriente. Leva a performance? Opa, se leva. Então, sendo uma hipertrofia, sendo emagrecimento, sendo uma performance, eu preciso de um intestino saudável, sim. É por isso que na minha prática clínica, né, toda vez que a pessoa entra aqui no meu consultório, meus pacientes sabem disso, a primeira pergunta que eu faço depois no retorno é: como está o funcionamento? Eu sempre vou perguntar como está o funcionamento intestinal, tá? Se tá bom, se tá ruim, como que tá, se tá preso, se tá solto, eu quero saber o formato. Então olhem para o seu cocô. Acabou de fazer cocô? Olha pra ele, gente. Qual que é o problema de olhar pro cocô? Tem que olhar pro cocô, ver se ele tá com formatinho bonitinho, afundando. Tem que olhar pro cocô, gente. É normal, é uma prática normal. Precisa olhar o que tá acontecendo no seu corpo. Vocês têm que começar a se perceber. É muito importante isso, gente. Por que é tão importante isso? Porque quando eu olho pro cocô e falo assim, poxa, Carol, o meu cocô, ele tava em formato de bolinha. O meu cocô, ele tava em formato de cabritinho. Significa que você não tá absorvendo nutriente como deveria. Significa que você não tá produzindo serotonina como deveria. Então a gente pode melhorar os resultados, a gente pode potencializar os resultados. E como que a nutrição vai fazer isso por você? O que eu vou dar de feedback para tentar melhorar esse formato de cocô? Vamos olhar pro cocô pra gente. A pessoa veio e falou, Carol, meu intestino não tá bom, tá preso, eu tô me sentindo enfesada, não tá legal. O que eu vou falar? O que eu vou dar de feedback? Vamos lá pra vocês entenderem. Pega o papel e caneta, anota tudo, porque essas informações são assim, maravilhosas, são dicas de ouro. Pra quem tem intestino preso, chama as amigas, chama a família, chama todo mundo. É assim. Primeiro ponto, a gente precisa ter uma coisa em mente: mastigação. Eu preciso mastigar, tá?
Então eu preciso sempre dar sequência na mastigação, eu preciso descansar o talher no prato, porque na verdade o processo digestivo, o primeiro momento acontece na boca, o processo digestivo. Então eu preciso que tenha uma digestão adequada, iniciando com a mastigação. O segundo ponto é sempre dar uma olhada se tem algum alimento alergênico. Então, às vezes, existem vários alimentos que têm um potencial alergênico muito grande e podem fazer com que prenda seu intestino. Que alimentos são esses? Então, por exemplo, o leite de vaca, os derivados de leite. Existem alguns alimentos, tá, que têm um potencial alergênico, que tem proteínas de difícil digestão que podem prender seu intestino. Lógico que numa anamnese eu consigo detectar isso pro meu paciente. Mas pensando em você que está em casa, que não tem nutricionista, sempre tem que visualizar quais alimentos. Leite de vaca, derivado de leite, soja, glúten, tá? Milho, são alimentos com potencial alergênico muito alto e que podem sim prender seu intestino. Então a gente sempre tem que ficar ligado, de olho nesse tipo de alimento, alimentos alergênicos com potencial alergênico que tem uma proteína de difícil digestão, tá? Ah, legal, retirei o alimento que é alergênico, melhorei a mastigação, introduzi água, tá? Porque as pessoas não bebem mais água, né? Faça a sua conta, de 30 a 40 ml por quilo de peso corporal, você precisa ingerir água, meu povo, não tem jeito. Vocês querem ingerir fibra e não querem ingerir água, já notaram? Ah, eu tô bombando na dieta, tá maravilhoso, tá rico em fibra, tal, mas não tem água. Ah, não tomo água, como não toma água, gente? Legal, Carol, retirei os alimentos alergênicos, coloquei água, ingerindo fibras, tá? Como deveria. E agora a gente tem que pensar em lactobacilos. Eu tenho que pensar nos probióticos, nas bactérias que nutrem minha flora intestinal, tá? Então, o ideal seria que de repente tivesse uma suplementação de lactobacilos e tudo mais. Mas o que eu posso fazer por você que está em casa e não tem uma nutricionista para gerar um lactobacilo para você? Você pode sim lançar mão de alimentos que alimentam essas boas bactérias intestinais. Então, de repente, se você tiver uma alimentação natural, uma alimentação rica em fibras, uma alimentação que é super, que é sem industrializados, você consegue nutrir essas bactérias boas do intestino. Tá? Então, quando eu penso que eu estou consumindo muito alimento industrializado, quando eu penso que eu estou consumindo muito açúcar, eu estou nutrindo bactérias ruins, más bactérias intestinais, tá? Lógico que na minha prática clínica eu consigo sim lançar mão, por exemplo, de enzimas digestivas para melhorar a digestibilidade do paciente. Eu consigo lançar mão de lactobacilos com cepas específicas para cada caso, com cepas específicas para emagrecimento, com cepas específicas para qualquer outro tipo de objetivo. Eu consigo lançar mão disso para os meus pacientes. Mas pensando em você que está em casa, que é minha seguidora, que é meu seguidor, a gente pode pensar em alimentação mais natural, ingestão de água, ingestão de fibra, eu já consigo melhorar essa flora intestinal, tá? Uma outra coisa que eu amo, simplesmente adoro, tá? E tem assim muita eficácia, é o suco laxativo. Gente, o suco laxativo é super fácil de fazer e é assim gritante o funcionamento que ele tem, né? A funcionalidade que o suco laxativo tem dentro do nosso corpo. O que é esse suco laxativo? Então você vai pegar um filetezinho de mamão, 2 ameixas. Para você que tá com o intestino preso, anote essa dica também que é fundamental. Suco laxativo. Você vai pegar um filete de mamão, 2 ameixas pretas secas, meio copinho de água, meia folha de couve com o talo, 2 cubos de gelo, vai bater no liquidificador e vai tomar em jejum. Gente, você vai ver, assim, o funcionamento intestinal melhorando muito. Lógico que uma andorinha só não faz verão, como eu sempre falo. Então, pega o suco laxativo, pega a mastigação, ingere mais alimentos naturais, ricos em fibras, que você vai ter, assim, um intestino já melhorando com a máxima certeza. Exclui os alimentos industrializados, exclui o excesso de açúcar, que isso vai ajudar muito no seu funcionamento intestinal, tá? Outra questão são os chás. Então ontem mesmo eu postei até um óleo essencial, tá? Que é um mix, é um blend de plantas que ajudam na parte de digestibilidade e que vai também ajudar no intestino. Então você pode lançar mão de chás, tá? Com a parte de digestibilidade, que são chás mais digestivos. Pode de repente lançar mão dos chás, por exemplo, alecrim, erva doce, tá? Que ajuda bastante nessa parte intestinal. Ou de repente esse blend de óleos essenciais, né? Que são plantas também, que é o funcha, o anis, hortelã,
tá? Você pode lançar mão ou dos chás ou desse olhinho essencial que também vai te ajudar. Mas como eu sempre falo, tem que ter tudo. Tem que ter a parte de mastigação, tem que ter a parte de ingestão de fibra, tem que ter a parte de chás, tem que ter a parte de alimentação equilibrada, saudável, natural. Tudo como manda o figurino. Eu falo que o nosso corpo funciona como uma orquestra, né? Tem que mastigar, tem que digerir, tem que absorver. Só que para tudo isso acontecer, preciso que você colabore comigo. Preciso que você tenha escolhas saudáveis e preciso que você lance mão de uma mastigação adequada, tá? Além disso, a atividade física aumenta muito o peristaltismo intestinal. Então, você tem que fazer atividade física para que você melhore o seu funcionamento intestinal. Olha que loucura, gente! Então, é mais um item que a gente tem que se preocupar quando diz respeito ao intestino. Tá? Então, a gente tem que se preocupar com uma gama de fatores, eu acho que vocês devem ter anotado tudo aí, né? Para que vocês entendam como é complexo essa questão do intestino, né? Ou se vocês tiverem muita preguiça, vocês têm que procurar um nutricionista para fazer isso tudo por você. Retirar um alimento alergênico que de repente você tem uma alergia alimentar, né? Introduzir umas cepas de lactobacilos que ajudam nesse funcionamento, ajudam no emagrecimento, ajudam você a ter resultados, né? Melhorar essa parte de digestão, né? Aumentar a ingestão de fibra, água e tudo mais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. São muitas informações, mas se vocês tiverem anotadinho aí, eu acho que dá pra mandar bala e já começar a fazer, tá bom? Qualquer dúvida, tô aqui e vamos, bora colocar esse intestino pra funcionar, porque eu um dia fui uma paciente e hoje eu sou, assim, outra pessoa, porque o meu intestino funciona maravilhosamente bem, tem formato de varanda. Interessante é isso, né, gente? Porque, na verdade, assim, como um dia eu me tratei minha mãe, eu consegui essa proeza, né, de fazer nosso intestino funcionar, é muito interessante isso, né? Porque daí quando eu pego o intestino na mão, né, quando eu pego um paciente que tem algum problema intestinal, pra mim é um prato cheio, porque, assim, é uma gama de coisas que eu posso trabalhar e que, assim, em 4 semanas, né, em um mês e meio, o resultado vem gritante e o paciente vem, assim, explodindo de felicidade, porque não existe nada pior do que ficar constipado, gente. A gente fica enfesado, literalmente enfesado, não é assim? Né? Então, essa questão de, assim, é uma liberdade, né? Aquela questão assim, fui ao banheiro, deu tudo certo, sabe? Aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de que, assim, resolveu, é maravilhoso. Então, eu acho que, assim, muito bacana, e os pacientes amam, e eu amo também, e quanto mais o funcionamento intestinal acontece, mais isso que eu sempre noto, que eu tenho notado em mim, né, em todos os meus pacientes, quanto mais o intestino funcionar, né, quanto mais o intestino funciona, quanto mais equilibrado tiver meu intestino, mais eu consigo resultado, seja em hipertrofia, seja em emagrecimento, seja em performance. Então, é por isso que, assim, eu amo tratar intestino e é por isso que hoje eu fiz um vídeo voltado para intestino, pra gente tratar esse intestino e conseguir resultados adequados. Beijo, e bora trabalhar pra gente tratar todos os intestinos desse dia. Beijo.